Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma live, com mais uma entrevista, com mais um professor, né? Na verdade, uma professora é uma amiga e se propôs e se dispôs a estar falando conosco sobre a história das Assembleias de Deus. Vou estar fixando aqui o tema, só um instante. A Flaviane, professora Flaviane já entrou, já vou chamar ela. Ela vai estar falando um pouco do seu trabalho, o trabalho que ela tem feito, tá? Peço desculpa pelo atraso. É que meu celular, ele cismou de dar problema na hora de entrar. Deixa eu só fixar o tema e já chamo a professora Flaviane. Enquanto eu vou escrevendo e vou fixando o tema aqui, eu quero dar alguns anúncios para vocês. Semana que vem estaremos com a professora Viviane, com a pastora Midian e com o pastor Saulo. Estaremos falando sobre as mulheres cristãs que são violentadas, que são abusadas, tá? Que passam por esse processo. O pastor Saulo é advogado, pastor, teólogo. A Viviane é professora, é teóloga, é cientista da religião e historiadora também, tá? Então eu quero dar um abraço para vocês que estão entrando aí. Peço já que vocês compartilhem a live, tá? E na outra semana estaremos, dar um abraço pro Danilo, um abraço pro Jael. E na outra semana estaremos com o doutor Assi, falando sobre a história da Bíblia no Brasil, né? Como é que ela chegou, como é que foi a tradução, como é que foi trazer uma nova versão. Ele vai estar falando para a gente aí. Dar um abraço para o Silas, meu grande amigo, Josias, e já vou chamar a professora Flaviane, perdão, que o nome parece. Desde já, eu quero mostrar para vocês, tá? Essa caneca que estaremos sorteando, estaremos fazendo um trabalho social para ajudar outras pessoas que estão passando necessidade, tá bom? Pessoas que a gente vai tentar doar alimento aí. Estamos trabalhando a ideia de se vai ser receber alimento, se vai receber dinheiro, né? Estamos nos filiando a algumas instituições e espero que você participe conosco, tá? Professora Flaviane, já vou te chamar. Só estou deixando dar uma enganjada aqui, o pessoal enviar para outras pessoas e estaremos fazendo isso aí, tá bom? Estaremos rifando essa caneca. Muita gente tem pedido, vai com o nome da pessoa, tá? Algumas pessoas têm recebido aí essa caneca. E eu quero já agradecer as pessoas pelo carinho, né, que estão procurando, estão pedindo, né, pessoas que estão enviando dinheiro e querem a caneca. Eu não estou levando nada com isso, eu coloco o preço da caneca e envio para a pessoa, tá? E vou estar chamando agora a professora Flaviane, demos uma boa enganjada aqui. Gente, né, cara? Vou falar com a assembleana com a camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo, eu fui contigo. Na sua live eu fui com a camisa do Flamengo porque tu fui campeão em cima de você. E aí, professora Flaviane? Pessoal, antes de eu fazer uma pergunta para ela, dela falar dela, eu quero falar para vocês que a Flaviane, ela estudou na mesma escola que eu. E foi uma grande coincidência, ou cristocidência, né? Que eu coloquei a minha história lá nos stories, fui colocando lá. Enquanto isso, eu peço vocês que compartilhe a live. Tem uma amiga minha que funciona, eu tenho feito isso, Flaviano, que ela fala assim, quem não compartilha a live dela está em pecado. Ela é assembleana. Então isso daí, o número está crescendo, isso aí funciona. Quando tu fizer a tua aí, tu pode falar isso. E a professora Flaviane, ela viu meus stories e falou, poxa, eu estudei na Baixina também, estudei lá, né? Só que ela foi 2 turmas acima da minha. E desde então fizemos uma amizade, tem seguido a amizade muito bonita. Professor Fabiano, para a gente não
demorar muito. Gostaria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho, da sua família, da sua área acadêmica, do que você mais gosta, né? Do que você gosta de pesquisar, do que você gosta de estudar. Eu gostaria que você falasse para a gente aí sobre um pouco da sua vida aqui, rapidamente, antes da gente iniciar. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, aqui está perfeito. O pessoal vai Ai, que falando aí se bom. está ouvindo bem ou não. Que a câmera caiu aqui. Tem que testar de novo. Bom, boa Não. noite, gente. Já chegamos assim, né? Sacudindo as coisas. Isso mesmo. O Felipe e eu, a gente descobriu que a gente estudou na mesma escola, ensino fundamental, praticamente todo, né? E somos praticamente vizinhos de bairro aqui. É muito curioso isso. Gente, então, meu nome é Flaviane, eu sou formada, minha primeira formação é em História, depois eu me formei em Teologia, que é a minha vocação, é onde Deus me chamou para atuar, né? Fiz meu bacharel em Teologia pela Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, lá de Londrina, né? E depois continuei os estudos aqui pela FAICAD, onde eu me especializei em Teologia Bíblica do Novo Testamento, e agora estou concluindo a Teologia Bíblica do Antigo Testamento também. Eu trabalho lá na CPAD, né? Eu trabalho lá já tem 10 anos, trabalhei o tempo todo como historiadora, eu tenho muita coisa, muita dica para dar para os pesquisadores, para os curiosos, para as pessoas que gostam da história da nossa denominação, né? Muita coisa para contar aqui. E assim, eu tenho atuado nessa área. Eu sou assembleiana, né? Eu nasci numa família raiz da Assembleia de Deus, né? O meu A avô igreja é o vizinha Miguel minha, né? Paz. Exatamente. O meu avô é o Miguel Paz. O meu avô, ele trabalhou na CPAD desde 1948. Ele trabalhou na CPAD de São Cristóvão, na CPAD de Vicente, na CPAD de Bangu. E quando eu entrei na CPAD, eu ainda trabalhei com pessoas que trabalharam com ele. Então a gente é muito enraizado com essa história. Como uma boa assembleiana, né? Eu aprendi a ler, eu ganhei a Bíblia para começar a ler, então toda a minha trajetória é muito fundamentada numa vida de fé, né? Nós estudamos a fé, mas a nossa vivência é baseada na palavra, no que a gente crê, naquilo que a gente confessa, naquilo que a gente vive. Eu sou casada com o Miguel e sou mãe da Sara, né? E estamos aí trabalhando e servindo a igreja, servindo a Deus com livros, com artigos, com ensino, né, na área da educação cristã agora. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, faz aí nos comentários ou na caixinha que a gente responde. Faz perguntas depois, e mesmo depois que terminar a live aqui, perdão, mesmo depois que terminar a live, entra no Instagram da Flaviane, ela tem um curso muito legal que ela está lançando, né? Ela tem um livro, que creio que esteja com posse dele aí, para depois divulgar. Tem um livro sobre liderando adolescente, está na descrição também lá. Ou seja, temos procurado trazer pessoas aqui que têm uma estrada, né? Que têm uma bagagem para poder falar sobre os assuntos com propriedade. Não desmerecendo quem não tenha, não é isso, tá? Mas a gente tem preferido trazer pessoas aqui que têm uma bagagem, porque às vezes pensamos saber tudo e descobrimos informações novas, tá? Deixar um abraço para o Samuel. O Samuel deu muito serviço pela madrugada comigo aí, a gente conversando sobre a palavra de Deus, Assembleano Roxo. Ô, Flaviane, É bem-vindo. esse ele, quando eu postei, ele falou, eu tô lá, Felipe. Flaviane, me dê a liberdade, posso te chamar de Flaviane? Fica à vontade. Tá bom. Para a gente contextualizar um pouco, tá? É uma pergunta um pouco óbvia, mas para o pessoal acompanhar, né? Onde surgem as Assembleias de Deus? Então, gente, deixa eu contextualizar um pouco mais a minha atuação. A gente estuda as Assembleias de Deus no Brasil e a gente tem uns 10 anos que eu estou, né, trabalhando no centro de pesquisas. Aprendi muita coisa com o pastor Israel de Araújo, que é um dos nomes que mais escrevem nessa área. Tem um monte de livros do pastor Israel de Araújo sobre pentecostalismo. E uma coisa que a gente descobre quando começa a estudar a história da Assembleia de Deus é que é muito difícil defini-la no singular, né? A Assembleia de Deus é múltipla,
são as Assembleias de Deus, né? Ela não é uma Assembleia de Deus, ela é plural. Mas é interessante a gente saber que a Assembleia de Deus ela é fruto de um movimento, que é o pentecostal. O movimento pentecostal deu origem a várias igrejas, não somente a Assembleia de Deus. Né? Então, esse movimento pentecostal, essa onda de avivamento que aconteceu no mundo, não foi só nos Estados Unidos, foi em vários lugares diferentes, essa experiência do Pentecoste acontece dentro de comunidades religiosas que já existem. Às vezes é a Batista, às vezes são outras, mas a partir da experiência do Espírito, há uma série de confrontos, de conflitos, de releituras, e aí surge a necessidade de se repensar a vida eclesiástica, a vida institucional dentro da igreja, né? E é a partir desse movimento pentecostal que vão surgir novas igrejas. Uma delas é a Assembleia de Deus, né? Uma dessas igrejas que surgiu a partir do movimento pentecostal é a Assembleia de Deus. Então, isso aconteceu ali no início do século XX, né? A gente não tem como botar uma data cravada, porque uma instituição não nasce igual uma pessoa que nasce com dia e horário certo, né? Então, a gente bota aí final do século XIX, início do século XX, onde tem os movimentos pentecostais acontecendo, e a partir dos movimentos precisa-se de uma releitura da vivência religiosa, e aí surgem novas igrejas. A Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu nesse contexto. Perfeito, perfeito. Mas, como uma boa assembleiana, a resposta seria: nasceu pelo poder de Deus. Essa é assembleana de verdade. Essa é uma resposta assembleana, claro. Essa é uma resposta assembleana. Ó, ela conhece, inclusive, pessoal, ela conhece a minha tia Elita, que é assembleana roxa, né? E foi parar numa batista, porque é pastoreada pelo meu tio, ela foi para lá para ajudar e tudo ficou, né? Inclusive foi da mesma igreja que a Flaviane, conheceu a Flaviane ainda como criança, né? Quando criança ainda, ela inclusive daqui a pouco vai entrar aqui, ela já até falou comigo aqui, ela falou, não, eu tenho que assistir essa live, eu tenho que assistir a Flaviane, porque você não sabe quem é a família dela, eu conheço. Ô Flaviane, deixa eu te perguntar, agora tem uma outra pergunta, a gente falou quando ele surge, né? Eu gosto de usar também, quando eu estou falando de algum movimento histórico, né, de usar no plural. Mas quem são as pessoas que trazem esse movimento para cá para o Brasil? Como ele chega aqui no Brasil? Como ele se estabelece aqui no Brasil? Existem dois momentos separados que trazem o movimento pentecostal para o Brasil, e os dois acontecem em 1910. Em 1910 chega a Igreja Cristã do Brasil, né? A Congregação Cristã do Brasil, e ela chega no Paraná, atuando no Paraná e São Paulo. Então ela chega antes da Assembleia de Deus, inclusive, né? E atua no sul e no sudeste do país. Quando a gente fala da nossa Assembleia de Deus, ela chega pelos dois missionários, que é Daniel Berg e Gunnar Wingren, e eles são suecos. Isso é muito importante dizer, porque tem muita gente que pensa que o nosso pentecostalismo é uma herança direta do pentecostalismo americano, quando não é. A maior parte da nossa herança é do pentecostalismo sueco. Né? E muita gente se perde um pouco nisso. Então vem o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Eles vêm para Belém do Pará de forma independente. Eles entendem o chamado de Deus, é como eles relatam. Quando a gente pega o diário do Gunnar Wingren para ler, quando a gente pega as memórias do Daniel Berg para ler, que são os relatos deles, a fonte primária, eles dizem, nós fomos chamados por Deus. Nós recebemos uma revelação de Deus que mandou a gente ir para um lugar que a gente não conhecia e nós fomos. Então eles vieram e começaram a atuar no norte, né, que é o Pará, e depois descendo para o Nordeste, né, que foi a expansão da Assembleia de Deus. Então, quando a gente fala do movimento pentecostal, e aí a gente está falando do movimento pentecostal institucionalmente, sabe por quê? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo não agia antes de ter Assembleia de Deus no Brasil. E não é assim que Deus trabalha, tá? Aí uma frase assembleiana, tá? Não é como Deus trabalha. Então,
Porque a igreja evangélica, a igreja cristã já existe no Brasil há muito tempo. A gente está falando da chegada do movimento pentecostal enquanto instituição. Então, enquanto instituição, ela chega pela Congregação Cristã do Brasil e pela Assembleia de Deus lá no norte, né, e no nordeste. Então, é muito próximo, né, os dois. Um é em 1910 e o outro é oficialmente em 1911. Isso é uma coisa que eu queria destacar. Eles chegam de forma independente, em 1910. Eu fui lá no Belém, eu tive a oportunidade de ir em Belém do Pará pela primeira vez agora, no final do ano passado, a convite do pastor, presidente da convenção, o pastor Gilberto. E é impressionante o que a igreja paraense, todo o meu respeito e amor à igreja paraense, que eles preservaram a história monumento lá. Então eu cheguei lá e tem o porto onde Daniel Berg e Gunnar Wigner desembarcaram. Tem a escada por onde eles subiram. Tem o banco da praça onde eles sentaram. Tem as mangueiras, né, de onde eles comeram a primeira refeição no Brasil, que foi manga. Né? Então, é uma história, monumento muito viva que a igreja paraense preservou. Quando a gente entende isso, é um fenômeno muito interessante. Dois suecos vindo da América, chegando no Belém do Pará em 1910, né, que é uma cidade em desenvolvimento, mas não é uma cidade como é hoje, por exemplo, e eles vão se desenvolver ali. Eles vão passar a viver ali. Eles não chegam para plantar uma denominação. Às vezes a gente tem na cabeça que acha que ele saiu de casa com um plano pronto. Não, eles só saíram com uma direção. É para Belém, vão para Belém do Pará. Chegaram em Belém do Pará, foram trabalhar, foram estudar o idioma, conhecer pessoas, né? Eles se filiam à primeira igreja batista do Belém do Pará em 1911, meses depois da chegada deles. E é uma igreja, inclusive, que existe até hoje. É uma igreja, inclusive, que já cedeu o documento para as Assembleias de Deus, né? Uma igreja atuante até hoje. Então, eles se filiam a essa igreja. E é aí que as coisas começam, porque é uma igreja que está sem pastor, está num período de transição, e eles vão começar a se filiar ali, vão ensinar ali, e eles ensinam a doutrina pentecostal. Não como um ato de rebelião, é porque era a vivência deles. Na Suécia já tinha Pentecostes, na Igreja Batista, nos Estados Unidos tinha Pentecostes, na vivência que eles tinham, e eles começaram a ensinar a doutrina pentecostal. E quando que se dá o start disso, desse movimento pentecostal? Quando Celina de Albuquerque, né, é batizada com o Espírito Santo no dia 2 de junho de 1911. E é muito interessante como é o papel das mulheres na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus começa... A gente vai entrar nisso aí. Fiquem atentos que a Assembleia de Deus começa por causa de uma mulher. Porque uma mulher foi batizada com o Espírito Santo. Porque aí se ganha uma nova dimensão. A doutrina ganha experiência. A teoria ganha a prática. A perspectiva, aquilo que era uma hipótese, se tornou concreto na experiência de fé, na espiritualidade de uma mulher. E a partir disso é que, de fato, começa o movimento pentecostal no Brasil, né? A partir da Assembleia de Deus. Lembrando que tem aquele outro movimento lá no Sul acontecendo com a Congregação Cristã do Brasil. Perfeito. Quando eu falei que a gente ia entrar no lance das mulheres, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu vou dar abertura para a gente. Vou pedir vocês que vocês coloquem na caixinha que fica salvo, né? E a gente vai, né? Tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que a gente colocou aqui na pauta, tá? Flaviane, é o seguinte, pelo que eu tenho te conhecido, né? Você vai gostar muito de falar dessa parte, agora das mulheres. Você vai gostar bastante de falar sobre elas, né? E tem uma pergunta aqui, eu vou deixar essa pergunta aqui, você vai lendo e vou fazer a minha, né? Com a participação das mulheres, em especial a Frida, né? A Frida Wigner, neste processo
de transição, nessa chegada, nessa origem desse movimento, né, que vai se originar as Assembleias de Deus aqui no Brasil. Qual é a participação e a importância delas nesse processo? Então, gente, a Assembleia de Deus é uma igreja fundada, em sua maioria, por mulheres. Primeiro que a gente tem o caso de Celina Albuquerque, que é a mulher que é batizada com o Espírito Santo. A partir dela, outras pessoas vão crer com mais convicção na doutrina, né? É a partir dela. Quando esse grupo de pessoas creem, né, esse grupo de membros da Igreja Batista do Belém do Pará, eles creem na doutrina pentecostal, há situação de conflito, de confronto dentro da igreja, onde eles precisam escolher abrir mão dessa crença ou permanecer como membros. E aí eles são excluídos, né, da igreja. Existe uma ata, um documento, a gente tem lá no acervo uma cópia dessa ata com o nome dessas pessoas, né, dando prova fundamental da fundação da igreja. Então, quando eles são desligados, né, eles são um grupo de 18 pessoas que vão se reunir para orar na casa da Celina de Albuquerque junto com o Conário Daniel. A gente não tem uma instituição aqui, a gente tem um grupo de crentes que creram numa doutrina bíblica e foram orar ali. Só que esse grupo de 18, a maioria é mulher. E é esse o grupo fundador da igreja. Né? Isso é em 1911, a gente está falando de 18 de junho de 1911. Frida só vai chegar mais para frente. Frida não chega agora no Brasil. Então, antes da Frida, que é a nossa maravilhosa Frida, a linda da Frida, existem mulheres construindo essa denominação. Existem mulheres que creram, bateram o pé, disseram que creem, que assumem as consequências dessa fé e querem viver essa fé, querem viver essa experiência no Espírito, e elas se entregam a essa oração. Existem muitas mulheres anônimas, né, nessa história das Assembleias de Deus. Então, a gente tem uma cronologia assim, muito simples para você botar na sua cabeça, é o seguinte: 2 de junho, a Celina Albuquerque é batizada com o Espírito Santo. 13 de junho, né? Eles são desligados da igreja. 18 de junho, eles estão orando na casa da Celina, fundando, né, o que vai vir a ser a Assembleia de Deus. 12 de julho, menos de um mês depois, tem o primeiro batismo. A gente tem o primeiro batismo acontecendo assim, né? E menos de um mês depois, isso em 1911. E a igreja vai começar a crescer a tal ponto que em 1912 tem o primeiro pastor sendo consagrado. Né? Um ano depois, tem o primeiro pastor sendo consagrado. E aí a gente vai chegar aqui na chegada da Frida, é 1917. Mas as mulheres estão atuando. A gente está falando aí de 5, 6 anos de atuação feminina. Existe um livro do pastor Israel muito bom, inclusive, que é os 100 mulheres que atuaram na história da Assembleia de Deus. Se você quiser conhecer essas assembleianas, esse é o melhor livro, que lá está tudo explicadinho a participação de cada uma delas. Então, elas estão atuando na constituição da denominação. A Assembleia de Deus, ela nasce como uma igreja inclusiva. Aliás, eu estou falando errado, não é Assembleia de Deus, é Missão Fé Apostólica, né? A Assembleia de Deus virou o nome depois. A Missão Fé Apostólica nasce como uma igreja inclusiva, em que as mulheres creem no batismo com o Espírito Santo, elas recebem o poder de Deus, elas são batizadas com o Espírito Santo e elas estão atuando ali dentro, né? Elas estão atuando ali dentro. E é como eu falei, você não pode me perguntar, mas tinha mulher que tinha cargo? Querido, não tinha cargo. A gente está falando de um movimento que está nascendo, não é de uma instituição que está lá como está hoje. Não existe uma diretoria, uma ata com essa diretoria, fazendo votações. Né? A gente não tem, assim, é um movimento que está acontecendo. É um movimento que está acontecendo. Agora, a Frida, ela vem maravilhosa, da Suécia. Primeiro que ela vem sozinha. Frida não vem porque é esposa de Gunnar. Frida vem porque é missionária. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. A Frida conhece Gunnar e casa com ele em Belém do Pará, com a família dela na Suécia. Né? Ela vem pela igreja da Filadélfia.
Por quê? Porque em 1913, o Gunnar e o Daniel vieram em 1910. Fundaram a Missão Fé Apostólica em 1911. Em 1913, eles se filiam a essa igreja sueca, a Igreja da Filadélfia de Estocolmo, onde tem o pastor que é o Levi Petrus, né, que é uma pessoa muito atuante da nossa história. A Frida é uma das pessoas que essa igreja envia. Ela é uma das mulheres que essa igreja envia. E ela vem solteira, ela vem como missionária, ela vem para trabalhar para Jesus, né? E é aqui no Brasil, em Belém do Pará, que ela se casa com o Gunnar Wingre. Isso é muito forte. Ela não foi na Suécia se casar, ela casou aqui. A família dela não estava aqui, ela se casou aqui. E a Frida é uma mulher muito forte, é braba, é o tipo de mulher braba, desbravadora, entendeu? Sangue assembleano. Sangue assembleano, que deixava as pessoas desconcertadas. E pela sua fidelidade a Deus, né? Ela era muito guiada pela construção da sua espiritualidade. A gente não pode achar que a Frida era uma representante do movimento feminismo que tem hoje, porque não é isso. Ela tem essa bravura, ela tem essa iniciativa, essa garra, essa independência pela sua entrega ao trabalho, né, religioso, pela sua fé, pela sua vivência com Deus. Isso é uma coisa que é muito importante destacar. Então a gente tem, e ela é letrada, diferente da maioria das mulheres brasileiras que são analfabetas. Né? A gente está falando de um Brasil de 1917. Aliás, não eram só as mulheres que eram analfabetas, a população quase inteira era analfabeta em 1917. E a Frida é uma mulher letrada. Ela escreve, ela compõe poesia, ela compõe música. Ela tem artigos que mexem com a gente hoje. E ela publica no jornal Boa Semente, que é o primeiro jornal das Assembleias de Deus que vai circular. Ela publica no jornal Som Alegre, que é o segundo jornal. Ela publica, né? Ela vai publicando nesse jornal e ela tem um artigo maravilhoso no Mensageiro da Paz, um dos primeiros Mensageiros da Paz. Né? Então, ela é muito atuante na área intelectual. Né? Ela escreve muito. Flaviana, de repente esse destaque aí se dá das outras, entre aspas, serem anônimas. Você tem a ata lá no acervo histórico. Posteriormente a gente vai falar sobre isso, sobre as fontes, sobre tudo. Isso daí se dá o destaque dela por causa da intelectualidade, por causa do destaque dela, né, intelectual, e as outras serem iletradas. Se dá esse destaque. De certa forma, sim, porque ela produziu fonte. Né? O fato dela ter produzido hino, dela ter produzido poesia, dela ter produzido artigos, deixou registro da passagem dela que outras não deixaram. Né? Então, ela acabou produzindo uma fonte que permite ela ser pesquisada, porque tem cartas dela, tem cartas na Suécia dela. Então, ela tem muita fonte histórica que ela produziu vivendo, né? Não era pensando numa fonte. Então, por exemplo, isso se dá também no caso de Gunnar e Daniel. Gunnar tem diários escritos. A gente tem acesso aos diários e ele escreve em detalhes a rotina dele. Daniel não escreve. Daniel praticamente não escreve. Não se tem tantos registros de Daniel Berg, apesar de ter vivido mais, muito mais, e de ter ficado muito mais tempo no Brasil do que o Gunnar. Ele produziu pouco, no sentido de... Não no sentido da obra de Deus, mas no sentido de escrita, né? De documento. A gente tem pouco documento do Daniel Berg. Então, o Gunnar Wingre, às vezes, ganha mais evidência, não porque ele era superior ou mais atuante, mas porque ele produziu mais, ele escreveu mais. E aí a gente acaba tendo, né, mais registro. Uma coisa que eu queria destacar da Frida também era que ela tem uma atuação ministerial, ela é totalmente diferente das mulheres brasileiras do início do século XX. Então, ela tem uma atuação ministerial muito... Ela visita presídio, gente. Assim, coisa que hoje a maioria não faz. Né? Ela abre escola dominical, então ela é muito da área do ensino. Né? Ela tem a questão do ensino da escola dominical, uma coisa muito viva. Tem foto dela com as crianças, tem foto dela, né?
dentro de uma ala de escola dominical. E a gente tem registro do Gunnar dizendo que ela pregou. Então, a gente tem registros de pregações, né? A Frida, ela ficou dirigindo igrejas, e isso não tem como negar, porque está nos registros históricos. Então, a gente está falando, assim, de 1920, e a gente está vendo a Frida dirigindo a Assembleia de Deus do Belém do Pará por 3 meses, né? Porque o Gunnar viaja muito. Ela dirigindo, ela sendo co-dirigente da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que é a Assembleia de Deus do Rio, porque o Gunnar viaja muito, então ela era dirigente da igreja, era quem dirigia culto, quem dirigia ceia, quem pregava. Então É ela uma tem uma coisa comum que a atuação gente muito vê, ampla. é uma coisa comum até que a gente ainda vê nas Assembleias de Deus as mulheres atuantes, dirigindo culto, às vezes fica como dirigente. Já tive a oportunidade de visitar algumas. Flaviano, tem uma pergunta interessante aqui, né? Não sei se a Frida é do Walter Filho, né? A Frida era letrada autodidata ou ela teve uma educação familiar? Olha, eu não estou de cabeça agora a formação da Frida, né? Mas ela é formada na Suécia, né? Então ela vive numa cultura muito diferente da nossa. Agora eu não sei dizer de cabeça se a Suécia tem escola para mulheres naquela época, mas eu posso indicar um livro, né? Que é a biografia da Frida Wingren. Está até com ele aqui, olha, que eu queria indicar esse livro, do Perfeito. pastor Israel de Araújo, e esse aqui tem uma biografia muito completa, e ele tem também tudo que ela produziu, né? Aliás, esse livro, gente, para quem gosta de Frida, tem o blog desse livro, né, da Frida Wingren, onde o pastor Israel disponibilizou gratuitamente tudo que a Frida produziu. Então, se você quiser ler música, poesia, artigo, tudo que ela produziu está disponibilizado nesse blog, que é o do livro da biografia da Frida Wingren, né? Vale a pena a gente pesquisar lá, né? E a Frida, eu queria comentar essa questão, ela é muito atuante num cenário muito masculino, né? O cenário da liderança da Assembleia de Deus é um cenário muito masculino. A gente tem a foto da primeira convenção das Assembleias de Deus, onde só tem homem, e a Frida participando da primeira convenção das Assembleias de Deus, né? Então ela está muito atuante ali. Não tem como Frida passar desapercebida na história, né? Tem fotografia, né? E isso tudo, ela era mãe e a esposa do missionário, mas não era só mãe e esposa do missionário, ela tinha uma vida própria, né? Que emanava dela. Vale a pena pesquisar, porque ela atuou muito e ela queria muito que as mulheres brasileiras assumissem um lugar de autoridade espiritual, porque era desse jeito que ela acreditava, que a vocação de Deus vinha para as mulheres também. Então tem textos dela muito fortes sobre isso, tá? Você quer despertar aí alguma pergunta que o pessoal botou na caixa de perguntas? Eu tô tentando escolher de acordo com o tema que a gente está tratando, para não embolar a cabeça do pessoal. Não, eu recebi uma pergunta aqui sobre a Frida, que veio da Maires. A Maires mandou para a gente a pergunta seguinte: se Samuel Nistron não tivesse atuado como ele atuou, nós teríamos a ordenação feminina? Foi a pergunta da Maires. Para quem não sabe quem é Samuel Nistron, né? Só uma resenha. Samuel Nistron substituiu o Gunnar Wingren na liderança proeminente da Assembleia de Deus, tá? E a maior oposição que tinha entre o Samuel Nistron e o Gunnar Wingren era a questão da participação feminina. Então a gente tem muitos documentos, muitos registros de que o Gunnar Wingren é a favor da consagração feminina e o Samuel Nistron ele é contra a consagração das mulheres, né? Cada um com as suas convicções, com os seus argumentos. E aí ela pergunta, se o Samuel Nistron não tivesse atuado, nós teríamos consagração feminina? Um historiador não pode dizer, não trabalha com si, né? A gente não trabalha com si. Se isso não tivesse acontecido, não temos como dizer. Minha opinião pessoal,
avaliando o todo, 1911 a 2021, é que não. Porque não era só Samuel Nistron que era da convicção de que as mulheres não deveriam ser consagradas ao pastorado. Inclusive, esse tema já foi rediscutido em diversas convenções ao longo dos anos, né? Que Samuel Nistron nem está mais vivo, e a votação da convenção é pela não consagração. Isso já foi discutido em muitas convenções. Então, esse é um pensamento, é uma convicção teológica das Assembleias de Deus, em sua maioria. Não quer dizer que não tenha pessoas que são assembleanas e pensem diferente, mas a decisão da instituição, toda vez que esse tema foi votado pela convicção teológica da não consagração. Então, independente do Samuel Nistron, não era só ele que pensava dessa maneira, né? Os outros assembleanos, em sua maioria, discordavam do Gunnar Wingren nessa questão. Eu tenho a minha opinião pessoal e a minha perspectiva teológica, que eu não vou botar aqui agora sobre esse tema, porque eu não quero, né, brigas nem confusões, mas eu estou só te explicando historicamente. Não foi culpa do Samuel Nistron, isso foi uma decisão por convicção, por influência cultural, por questões locais, mas que essa decisão foi repensada já algumas vezes e ela foi mantida, né? Isso eu posso dizer claramente porque está em atas, está em jornais, isso aí é uma informação bem pública. Tem Assembleias de Deus hoje que está consagrando, né? Está consagrando pastoras, né? Está ligada com a convenção, digamos assim, a convenção oficial, a mais antiga? Não. A maioria não. A maioria não. Eu não tenho como dizer aqui do meu lugar de fala, porque eu não tenho esse relatório, né? Das consagrações. A Assembleia de Deus é uma denominação gigante, mas a posição oficial da convenção é pela não consagração até o momento, né? Durante todos esses anos, a decisão foi essa, né? Então, assim, se isso vai mudar para o futuro, também não posso dizer, porque, como historiadores, né, trabalhamos no máximo com o passado e com o presente. Não temos como afirmar no futuro. Já trabalhar com o passado e o presente já é muita coisa. Imagina se tivesse no futuro. Eu vou pendurar agora uma pergunta aqui do Samuel, tá? Cara, esse bate-papo tá maravilhoso, tá sensacional, tá? O pessoal tá gostando demais, demais. Vocês compartilhem, larga o coração aí do lado. Ela tá passando a informação e ninguém larga o coração. Ô Flaviane, a gente vai notar, né, as igrejas, cada um assim, vai tomando uma particularidade, vai tomando para si uma identidade teológica, né? Algo que alguma linha teológica, algum ponto teológico, pneumatologia, antropologia, soteriologia, que elas adotam para si e aquilo dali fica a identidade da igreja. Por exemplo, os batistas, né? Que o que está vindo na minha cabeça agora, porque eu sou batista nacional renovado, creio nos dons espirituais, né? E inclusive, para quem não sabe, que está assistindo a gente aqui, a Batista Nacional, ela vai aprender sobre pneumatologia com os assembleanos, ela vai ter um apoio dos assembleanos quando ela decide se renovar e a Convenção Batista Brasileira não aceita. Então, onde acontece o racha ali com Enéas, Tonini e companhia, ela vai ter aquele racha ali. E os batistas nacionais, eles vão ter esse apoio dos assembleanos. Vão aprender com os assembleanos o que está acontecendo com eles, né? Eu quero perguntar para você, qual ou quais são as particularidades teológicas das Assembleias de Deus? Qual o marco que você olha para a Assembleia de Deus e traz essa identificação e de você olhar e falar, ali tem uma Assembleia de Deus? Uhum. Isso é uma pergunta muito complexa, porque a Assembleia de Deus, ela não é como uma igreja católica que tem a sua organização totalmente centralizada pelo Vaticano, né?
as suas temáticas, e tudo é muito centralizado, tem uma cadeia que vai descendo, né? E a Assembleia de Deus, ela não nasce assim. Ela nasce marcada pela descentralização, né? O Narvingren não é um fundador que está fundando uma denominação com essa consciência, ele não tinha a menor ideia do que a Assembleia de Deus ia se tornar, né? Ele estava fazendo o que ele sentia que Deus estava comandando ali o ministério dele, né? Mas não tinha assim essa consciência, tanto que ele viajava por meses para fora do país. E as igrejas fundadas estavam atuando normalmente, com os seus irmãos ali, com as lideranças locais, com os pastores nacionais que foram surgindo. Então, há uma descentralização no comando das Assembleias de Deus, né? Tanto que, assim, a migração, há trabalhos missionários diversos, né? Uma igreja numa cidade manda um obreiro para fundar em outra cidade. Não há uma sistemática no crescimento das Assembleias de Deus. Então, é muito difícil a gente ter uma identidade rígida, que a gente possa dizer. Assim, eu vou apontar alguns traços que eu acredito que são muito unânimes entre as Assembleias de Deus, principalmente as que são de raiz, né? Não as que surgiram como fruto de um movimento neopentecostal e tudo mais, mas a que veio do movimento da Assembleia de Deus. Primeiramente, é a crença no poder do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Isso é sumário. Eu não conheço assembleiano que duvide do batismo no Espírito Santo, né? Então, essa experiência carismática é uma coisa muito importante. É uma coisa, olha essa palavra feia que eu usei agora. É uma convicção teológica extremamente central nas Assembleias de Deus, né? Tanto que, assim, dentro de Assembleias de Deus, para ser obreiro, tem que ser batizado com o Espírito Santo, né? Se converte, já começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. Os eventos são eventos que acontecem, tem que ter oração pelo batismo com o Espírito Santo. Então, essa convicção da vivência do dom do Espírito, isso é, para mim, o que está presente em todas elas. Esse é o valor da experiência. Não basta saber o que está na Bíblia, tem que ter vivência com Deus. Essa questão do valor da experiência é muito forte. E muitas vezes ele é até sobreposto ao valor do conhecimento, né? Não que isso seja certo, mas muitas vezes não adianta saber se não tem vida com Deus, não adianta pregar se não tem vida com Deus. Isso é pregação de congresso, entendeu? Congresso assembleano é isso. Não adianta ser formado em teologia se não tem fé. Né? A pregação assembleana é essa. E movimenta a massa. A experiência tem que ter. E como assembleana, por exemplo, eu tenho recordações de eu criança expulsando demônio. Não tem barreira nisso, entendeu? Criança já se acostuma à oração. Eu tenho experiências da minha família orando, por exemplo, por cura, e eu criança orando por cura. E vendo Deus curar, porque o assembleano, né, ele é da experiência, e vendo Deus curar, e vendo o demônio sair. Então, essa questão da experiência é muito importante para quem é um nível pentecostal. E uma outra marca que eu acho que é a centralidade bíblica aliada à interpretação literal da Bíblia. Tudo o assembleano quer saber. Está na Bíblia? Mas está na Bíblia isso? Em que parte da Bíblia que está isso daí? A Bíblia fala sobre isso? É smartphone, mas a Bíblia fala sobre isso? Né? Ele quer achar um versículo na Bíblia sobre o smartphone. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes os pentecostais ganharam um rótulo de não estudarem a Bíblia, né? De valorizarem movimento e de não valorizar a Bíblia. E isso não é um traço das Assembleias de Deus. A centralidade bíblica é muito importante. Tanto que a igreja foi fundada junto com a escola dominical. Né? A gente tem esboços do Samuel Nistron no acervo, que ele está ali treinando os obreiros, e a gente está falando de antes de 1920. Um treinamento bíblico, uma formação teológica dos obreiros. Então, a centralidade da Bíblia é muito importante, e ela geralmente vem junto da compreensão literal da Bíblia, né? Se teve dilúvio, não vem com essa conversa de que não teve, entendeu?
os pentecostais não leem Atos como um livro de história. Eles leem Atos como um livro de proclamação de testemunho do poder de Deus. Né? Eles leem, o sol parou e não tem discussão, entendeu? Orou, o sol parou e acabou. A literalidade é uma marca muito grande das Assembleias de Deus. Tanto que pra gente que tem a formação assembleana, quando entra na vida acadêmica e precisa lidar com a crítica literária, com a crítica do texto, com um novo modo de ler a Bíblia, né? Que é uma nova cultura de leitura bíblica, muitos assembleanos têm conflitos com a vida teológica, com a jornada teológica, porque não entendem, não conseguem. Às vezes, numa aula de uma pós, você vê alguém perguntando assim: poxa, mas não foi, então, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas? Tem uma dificuldade de lidar, o assembleano, de lidar com a crítica literária, né? De lidar com a linha mais acadêmica da leitura da Bíblia. Então, essa literalidade é muito forte, né? É muito forte. Eu vejo também a contemporaneidade dos dons, todo assembleano crê. Deus dá os dons. Não, é dom de profecia, é de interpretação, é variedade de línguas, e todos os dons que tiverem na Bíblia, o assembleano crê que Deus dá, né? Crê e ainda recebe porque crê, né? Daí porque busca. E eu acho também a questão do conservadorismo. A Assembleia de Deus, no geral, é conservadora. Tem a questão da moralidade, que não é doutrina bíblica, e quem é assembleano sabe a diferença da doutrina bíblica para os princípios de moralidade do conservadorismo, mas isso é um traço cultural muito forte nas Assembleias de Deus até hoje, né? Isso aí, ó, não tem... Pode ter Assembleia de Deus mais moderninha, no sentido do conservadorismo, em algumas áreas do conservadorismo, mas em outras elas são conservadoras. Então, essa questão do conservadorismo e do moralismo é muito forte, e já não tem a ver com as doutrinas bíblicas, tem a ver com uma opção cultural, né? E com uma percepção de vida, né? Uma percepção holística da vida. Não estou falando nem que está certo nem que está errado, só estou dizendo que é um traço muito comum. As Assembleias de Deus, as lideranças são conservadoras e as questões morais são questões, às vezes, muito sérias, são levadas com muito afinco, são pautas muito importantes. E um último ponto que eu queria destacar é a postura proclamatória. Todo assembleano é motivado a proclamar, a testemunhar. Então, se você vê um ar livre na praça, geralmente é assembleano. Se você vê alguém falando no trem de Jesus, geralmente ele é assembleano. A pessoa que para o ônibus para falar de Jesus, geralmente ela é assembleana. Aquela pessoa, a doidinha que está gritando no calçadão de Bangu, no calçadão de Caxias, anunciando a volta de Jesus, mandando a pessoa orar, se converter. Aquela pessoa que está com essa postura proclamatória, geralmente ela é de matriz pentecostal. Porque a matriz pentecostal acha que isso é muito importante. Você tem que proclamar, você tem que testemunhar, você tem que falar. E cada um vivencia essa proclamação de um jeito, né? Só que cada um vivencia do seu. Tem uns que são mais fervorosos e radicais, né? E você pode, qualquer cemitério que tu entrar e tiver um pregador na porta do cemitério, pode ter certeza que ele é pentecostal. Ele é pentecostal, terra já. Ele é pentecostal. Se você prega no cemitério e não é pentecostal, me chama no Instagram que eu quero te conhecer. Porque, no geral, é pentecostal, né? Eu já fui chamada para pregar no cemitério, gente, eu não fui, eu confesso, não deu para mim. Mas, assim, e eu fui chamada num tom de muita naturalidade, como se fosse uma coisa muito comum. A gente tem um culto na porta do cemitério, você pode vir pregar? Aí eu, não posso. Sinto muito fazer isso aí. Eu não estou nesse nível de pentecostalismo ainda, né? Mas eu prego em muitos lugares. Já preguei muito ar livre, já entrei muito em favela para pregar. Já fui para casa. Sabe aqueles ar livre que só tem o pombo te ouvindo, sabe? Eu já preguei muito nesses ar livres, entendeu? Com um coração aberto para servir Jesus, e eu não me desfaço de quem faz. Porque é como a pessoa vivencia a sua espiritualidade, é como ela vivencia a sua fé, a sua convicção bíblica. Eu não estou falando nada disso em tom de deboche ou desprezo de quem faz. Estou dando exemplos de como que essa postura proclamatória do pentecostalismo acaba se manifestando.
publicamente, e aí são pessoas que nem estão em nome de igreja. As pessoas abrem ponto de pregação em suas casas. Isso foi uma das formas que a Assembleia de Deus mais cresceu. A casa da minha avó já foi ponto de pregação, a casa de várias pessoas que eu conheço mais antigas já foi ponto de pregação. Então, se é ponto de pregação, é assembleiano, você pode ter certeza também. Que essa questão proclamatória é importante para quem é pentecostal. Eu acredito que essas sejam traços, né, da expressão da espiritualidade, da expressão da fé, da convicção teológica das Assembleias de Deus. Mas é claro que se você quiser um documento formal da convenção, o livro que você tem que ler é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ali tem um trabalho sério, teológico, de muitas discussões, de muitos pastores, muitos teólogos. A primeira foi quando, Flaviana? A primeira foi quando? Tu lembra? A primeira declaração de fé como livro? Como livro tem pouquíssimo tempo. Foi agora. Não, a primeira declaração de fé como que eles se reuniram para poder fazer uma declaração de fé. Então, é toda uma construção teológica. Existe o credo das Assembleias de Deus que está nos jornais Mensageiros da Paz desde que ele começou. Ali no jornal o Mensageiro da Paz, para quem não conhece o jornal Mensageiro da Paz, que é publicado pela editora CPD, ele foi fundado em 1930. Ele é um dos jornais no Rio de Janeiro de maior circulação, porque de 1930 até 2021 ele nunca foi interrompida a publicação dele. Então a gente tem um jornal muito denso, muito presente das Assembleias de Deus. Ali era o lugar onde se publicava as percepções teológicas assembleianas. É uma das nossas fontes centrais. Então, ali tinha o credo assembleiano, que era um texto dentro do jornal, né, que saía em todos os jornais, o credo das Assembleias de Deus. Agora, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus é um livro que foi publicado há menos de 5 anos, de um trabalho exegético, teológico, muito profundo, e ele é um livro oficial. Então, se você quer, eu quero saber oficialmente que a nossa denominação crê, você tem que ler a Declaração de Fé. Entendeu? Oficial é a Declaração de Fé. E é um livro, né, bem grossinho, porque tem bastante coisa, não dá para te resumir numa live. Beleza. Você falou da questão proclamatória. Eu vou fazer essa pergunta aí do Samuel, mas eu queria ressaltar isso antes. Se eu conseguir baixar o vídeo, eu vou colocar. Eu esqueci o nome dele. Ele está pregando na rua, né, com a caixa de som alta e falando: não adianta você estar com carro, não adianta você estar com dinheiro, tu vai para o inferno. Aquela tua garrucha velha, tu vai para o inferno. Eu vou ver se eu consigo postar aqui pro pessoal, porque até para o pessoal saber, eu só sou de uma batista, quem é da minha igreja, que esteja aqui na live, né? Ou conhece, ou já foi na minha igreja, sou de uma batista bastante fervorosa, tá? Onde se pregam mais assembleanos, as pessoas de fora que vêm, né, pregar, são mais assembleanos do que batistas propriamente dito, tá? Lá na igreja tem uma marca assim bem e uma ligação muito forte com a Assembleia de Deus, né? A gente está indo pro quinto ponto, mas eu queria tocar nesse ponto aqui com você, porque do Samuel, eu fixei a pergunta dele aqui, porque as pessoas confundem muito, né, movimento pentecostal, pentecostalismo, com Atos 2, movimento que teve em Atos 2. Né? Eu não estou falando que não tenha tido traços de um no outro, né, mas eu creio que a dúvida dele está querendo saber aqui. O nascimento do movimento pentecostal está ligado a Atos, ou seja, o movimento pentecostal nasceu em Atos, o pentecostalismo nasceu em Atos. Inclusive, temos uma live com o professor Kiff aqui, também, que ele fala bastante sobre isso, né? Mas eu queria que você desse seu parecer, sua resposta em relação a isso. Creio eu que ele está querendo ligar o que teve em Atos com o movimento pentecostal das Assembleias de Deus que a gente tem hoje, né? Teve no início. Então, a live com o professor Tiago foi muito boa, né? Eu recomendo a todos que vejam, porque tem muita informação muito interessante. Porque a gente tem que compreender que, assim,
O movimento pentecostal, ele acontece de uma maneira que não tem como a gente planilhar esse movimento. Não tem como fazer uma planilha dizendo quando ele aconteceu, aonde, porque a gente tem traços na história, a gente tem vestígio deles na história. Então, por exemplo, o evento de Pentecostes é um evento bíblico, né, que a gente chama de Pentecostes porque aconteceu durante a festa de Pentecostes, que é uma festa judaica, né? E aí a descida do Espírito Santo acontece na festa de Pentecostes. E aí, popularmente se chama, né, o Pentecostes como a descida do Espírito Santo, mas eles eram eram situações bem diferentes. Mas a gente herdou esse vocabulário de chamar de Pentecostes, movimento pentecostal, aquilo que se configura como a descida do Espírito Santo ou o mover do Espírito Santo. Então, assim, a gente tem que separar historicamente esses adventos, porque são momentos muito diferentes, muito distintos um do outro. Mas é importante entender que a convicção assembleana na doutrina pentecostal e a perspectiva pentecostal, né, a hermenêutica pentecostal, considera como uma das fundamentais doutrinas a descida do Espírito Santo. Um dos centrais episódios da Bíblia é a descida do Espírito Santo. Então, está associado, teologicamente, está associado. Enquanto fenômeno, não. Né? Enquanto episódio histórico, não. Mas, teologicamente, está associado, porque quem prega a continuidade dos dons, né? A contemporaneidade dos dons, o dom do batismo do Espírito Santo, crê numa doutrina que está baseada em Atos, né? Que começa baseada em Atos, mas tem outros fundamentos no Novo Testamento. Né? Existe um livro muito interessante para quem quer estudar o movimento pentecostal. Eu separei esse livro aqui para indicar. Tem esse livro aqui, Pentecostes, essa história é a nossa, né? Deixa eu mostrar aqui. Pentecostes, essa história é a nossa. Ele é fininho, ele é super prático e ele te ajuda bastante a entender um pouquinho dessa diferença entre a doutrina e o movimento, que a gente chama de doutrina pentecostal, o episódio bíblico, o relato bíblico do Pentecoste e o movimento pentecostal, né, que vem se desenvolvendo ao longo da história. E eu acho que também esse ponto tem a ver com uma pergunta que chegou, que é a pergunta do professor Felipe Nascimento. Ele mandou uma pergunta que tem a ver também com isso, que ele perguntou assim: existe uma ligação entre a Assembleia de Deus no Brasil e a Igreja de Deus em Cristo? Né? Ele fez essa pergunta. Por quê? Porque a Igreja de Deus em Cristo é uma das igrejas nos Estados Unidos que nasceram a partir do movimento pentecostal e que, no seu desdobramento histórico, passou a usar o nome Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus no Brasil não tem nenhuma vinculação institucional. Não há existem pontos de contato por causa do movimento pentecostal, da crença no Pentecoste, da crença bíblica, né, da perspectiva bíblica. Mas não existe ligação institucional. É bom a gente pensar sobre isso, que cada episódio histórico tem seus traços únicos, né? E a Assembleia de Deus no Brasil, ela é mais brasileira do que de qualquer outra nação. Porque ainda que os missionários sejam suecos e tenham vindo nos Estados Unidos, ela se formou no Brasil. E o Brasil é muito peculiar. Né? Se esses missionários tivessem ido para outro país, não teria a igreja que é hoje, porque não era o Brasil. Então, a igreja Assembleia de Deus é uma igreja brasileira. Né? Ela é uma igreja brasileira. E, uma ligação que tem com essa... Por que se chama Assembleia de Deus e lá também se chama Assembleia de Deus? Essa questão do nome. A igreja começou como missão fé apostólica em 1911. Quando chega em 1914 para 1915, a gente tem fotos da fachada da igreja com o nome Assembleia de Deus, bem arredondado, daquele jeito raiz que toda Assembleia de Deus antiga tem, né? Que escreve Assembleia de Deus assim, no portal da igreja. Então, a gente sabe que em 1911 se chamava Missão Fé Apostólica e em 1914 para 1915 a gente tem uma foto dela com um nome na fachada escrita Assembleia de Deus e no interior escrita Assembleia de Deus. Esse nome veio dessa igreja? Não temos documentos que façam essa conexão. A gente tem um relato que é muito curioso, eu até anotei o nome dele aqui, que é
relato do Manuel Maria Rodrigues. A gente tem 2 episódios. Um é o Otto e a Dina Nelson chegando dos Estados Unidos. E lá eles podem ter compartilhado que a igreja pentecostal estava adotando o nome de Assembleia de Deus, que é o caso dessa igreja que a Igreja de Deus em Cristo. Eles podem ter compartilhado isso. A gente tem um relato do Manuel Maria Rodrigues, que ele diz que depois de um culto, no ponto do bonde, em Vila Coroa, o Gunnar Wingren perguntou para os presentes, que ninguém sabe quem era: o que vocês acham de adotar a Assembleia de Deus? E todos concordaram. E acabou. É o que temos. Então a gente não tem uma ata, a gente não tem uma reunião, a gente não tem um registro, a gente não tem uma foto, a gente tem um relato de Manuel Maria Rodrigues que diz que o nome foi escolhido assim. No bonde, à noite, depois de um culto. Nem sabemos se foi assim mesmo, mas temos esse relato. Então, o nome da Assembleia de Deus pode ter vindo inspirado dessa igreja, né? A Igreja de Deus em Cristo, que no seu desdobramento adotou o nome de Assembleia de Deus. Chegou aos missionários na mesma época que podem ter contado para o Gunnar Wingren isso, mas em algum momento foi aderido esse nome e, pelo visto, fez sucesso, porque está até hoje e somos aí, né, uma grande denominação que todos usam esse nome, mesmo ligado à convenção, quando não é ligado à convenção, as pessoas ainda usam esse nome, gostaram desse nome. Não temos ata, mas foi aprovado e está aprovado até hoje, que está todo mundo usando. Assembleia de Deus, tá? Eu acho que eu respondi a pergunta do professor, espero que eu tenha respondido a pergunta do Samuel também. Respondeu perfeito. Só o nosso áudio, não sei, o pessoal tá até falando que tá com interferência, tá havendo alguma interferência, não sei se pode ter algum celular próximo de você, algum outro. Aqui não tem, né? Também não tem, não. Aí acho que eu desliguei o ventilador. Podia ser isso também. Não, mas tu tá ouvindo chiando, cortando, não, né? Tá me ouvindo bem? Não. Pra mim tá chiando bastante. Melhor. Estamos conseguindo ouvir. Estamos conseguindo ouvir. A gente está já com 1h02 de live. O pessoal vai dando feedback aí, se vocês estão gostando ou não. Talvez seja teu fone, Flaviano, que esteja... Como um bom assembleano diria, isso é coisa do inimigo. Isso é coisa de Satanás atrapalhando a nossa live. Vê se fica melhor assim. Ficou. Tá melhor. Parou de chiar. Tá bom. Aí só vai ter que falar um pouco mais alto, né? Mas como você é assembleana e é pregadora, você não vai ter problema com isso. Mas eu não prego gritando não, tá? Ah, é? Só para esclarecer. Aliás, você falou que você é o batista que os assembleanos pregam lá, e eu sou uma assembleana que prego nas batistas. Não, então incorpora um pouco a assembleana aí, raiz. Eu quero te fazer, a gente está caminhando para o fim, né? Eu quero te fazer uma pergunta, porque você trabalha lá no acervo histórico. Qual o Danilo, o pastor Danilo? Eu estava chamando ele de mano e tudo. Aí ele se apresentou lá no ABC2, aí ele falou que era pastor. Eu falei, qual é? Estou te chamando de mano e tu é pastor? Aí ele, não tem problema com isso não. É pastor Batista, inclusive, né? Ô Flaviane, qual a quantidade de fontes, né, que tem lá no acervo histórico da CPAD? Como é que a gente faz para acessar essa fonte? Porque é um interesse meu, tá? Você falou queria até pontuar aqui, estou estudando iconografia, vou escrever meu TCC baseado nisso, iconografia evangélica também, né, um assunto bem diferente. A primeira pessoa que eu vou falar sobre isso vai ser o Kiefer, né? Eu falei para ele para só me dar um tempo para organizar as coisas, que eu estou com muita fonte, muita informação, e quero visitar o acervo histórico da CPAD, porque
eu vejo que a arte evangélica, é, o que a gente pode dizer assim de arte evangélica brasileira, quem tem são os assembleanos, né? São os pentecostais. Uma coisa que é originária dos brasileiros, uma arte cristã evangélica brasileira, são os assembleanos. E eu acho que você já até respondeu uma pergunta minha, que se dá essa identidade única, né? Essa identidade peculiar. E eu queria perguntar para você, quantas fontes a gente tem, como a gente faz para acessar, se tem algum site que a gente também consegue acessar essas fontes históricas. Fala um pouco para a gente sobre isso. Deixa eu explicar. O Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, que é o setor da CPAD, que é o acervo histórico, né? Que é responsável pelo acervo histórico. Esse setor ele foi criado pouquinho antes do centenário das Assembleias de Deus. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar com o pastor Israel. Então, o que a direção da CPAD decidiu? Pegar toda a documentação, que é muito vasta, e transformar num acervo histórico aberto a pesquisas. Então, a gente trabalhou durante muitos anos na construção desse acervo, porque as fontes estavam lá, mas não organizadas de uma maneira que um pesquisador pudesse ter acesso. Então, transformar a quantidade imensa de material em fontes organizadas, né, foi um trabalho muito bruto, que demorou muito tempo para ir sendo diluído. Hoje, nós temos um acervo histórico enorme, muito fruto do trabalho do pastor Israel, que era o meu chefe, inclusive, né? E ele que idealizou, ele que criou, e eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender com ele. Esse acervo é um acervo gigantesco, especializado e específico no movimento pentecostal brasileiro. Então, ele é uma riqueza muito grande. Desde que o SEMP foi aberto, né, desde que o que é chamado Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, o SEMP foi aberto, a gente atende a pesquisadores do Brasil inteiro, pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, graduação, pós-graduação em pentecostalismo, viajam, né, aqui para o Rio, depois viajam lá para Bangu, que é um outro lugar, para consultar esse acervo. E a gente já atendeu gente até de fora do país, né? Historiadores suecos, historiadores americanos, que vieram consultar o acervo lá na CPAD Matriz, que é lá que ele fica, lá na CPAD Matriz. Então, esse acervo ele é aberto ao público. É claro que agora na pandemia ele não está aberto para pesquisa, né? Por causa da pandemia. Mas ele está lá, ele existe, ele é concreto, muita gente já consultou. Então, para você ter uma ideia, primeiro a gente tem dois grupos, a gente tem o acervo físico e a gente tem o acervo digital. O acervo digital são milhares de fotos, milhares, milhares e milhares de fotos. Então, a gente já digitalizou a maior parte das nossas fotos impressas, que quanto mais antigo, você sabe que é mais raro. Já extraímos do Mensageiro da Paz muitas fotos e transformamos em fotos digitais, né? Então, o acervo digital ele é gigantesco. Ele não é disponível hoje para consulta digital, online, porque existem processos ainda que não foram feitos, porque isso é um trabalho muito grande, né? É muito burocrático, né? A Biblioteca Nacional, que tem anos de fundação, disponibilizou há menos de 10 anos o seu acervo digital, porque demora muito para conseguir fazer isso. Mas pode ser acessado. Tem gente que precisa de uma foto específica, só manda um e-mail para lá e a gente manda a foto, entendeu? Eu quero uma foto da primeira convenção para o meu trabalho, eu quero essa e essa foto para o meu trabalho. Tem gente que pede que não é para trabalho acadêmico, tem gente que pede para fazer exposição na igreja. Eu quero expor na minha igreja, me manda essa foto. E esse atendimento online acontece, e essas fotos são enviadas gratuitamente. Então, tem pinturas lá, Flaviana? Desculpa te interromper, tem pinturas lá? Não, a gente não tem pinturas. Assim, que eu lembre agora, só se for uma coisa muito específica, né? Aí você pergunta e a gente consulta se tem isso. Porque também é um acervo muito grande, eu posso estar falhando na minha memória. São milhares de imagens, né? Mas tem muita fotografia de templo, muita fotografia de grupos, muita fotografia de batismo, muita fotografia dos momentos religiosos.
E a gente tem o acervo físico, que aí é outro acervo gigantesco. Uma das principais fontes que os pesquisadores mais consultam é o Mensageiro da Paz, porque ele existe desde 1930 e no Mensageiro da Paz era postado tanto os textos teológicos como era postado as notícias das igrejas. Então tem gente que quer uma foto rara da sua igreja quando foi fundada. Ela procura no Mensageiro da Paz e se tiver foto, está lá. Né? E aí as pessoas podem digitalizar as páginas que estão trabalhando e levam o seu acervo digital. Então, o Mensageiro da Paz é o jornal de 1930 até hoje. Tem o Boa Semente, que é o jornal anterior a ele. Tem o Som Alegre, que é o jornal anterior a ele. Tem todas as revistas de escola dominical desde 1934 até hoje. Isso é para as pessoas terem uma ideia do que a gente tem. Tem a parte do museu. Nós temos um museu que se chama Memorial Gunnar Vittring, que é aberto para grupos, não agora na pandemia, por favor, gente. Mas é aberto para grupos de igrejas, para escolas. A gente recebe muita escola lá para visitar o museu. É aberto, né, para classes de escola dominical, grupos de adolescentes, de estudantes de teologia, visitam muito o museu lá. No museu nós temos peças raríssimas, nós temos documentação, né, dos missionários. Então, se você está pesquisando uma pessoa específica, às vezes a gente tem o documento, a história da família, a foto familiar, o passaporte. A gente tem. Quando a CPAD fez esse museu, muita gente doou coisas para lá. A gente tem a reprodução do quarto do Daniel Berg, com peças que pertenceram a ele. E, para mim, que é a nossa principal fonte primária, é o que nós temos de mais precioso, e não, a gente não deixa as pessoas pegarem para ler, porque é muito raro, só se tiver uma autorização muito especial, é o Diário do Gunnar Vittring. Os diários do Gunnar, escrito à mão, né? Ele escreve em português, inglês e sueco, e ele muda de idioma no meio da frase, quando ele quer mudar de idioma. Né? Você está lendo em português, daqui a pouco está em sueco. E tem relatos incríveis desse diário, da vida dois, da vida de pai, do que ele fazia quando ele não estava sendo missionário, né? Tem relatos detalhados de qual trem que ele pegou, a estação que ele desceu, quem ele encontrou, para onde que ele foi. Então, são relatos detalhados dos cultos, quem pregou, do que foi a pregação, se teve profecia, quem foi batizado com o Espírito Santo. Nós temos listas nominais, né? Nós temos assim, quem ele consagrou, como é que a gente sabe que o Davi consagrava mulheres? Porque ele escreveu quando ele consagrou o pastor, a primeira diaconisa. A gente tem esses registros de quem ele batizou, aonde que ele batizou, e tem os registros dele como pai também, né? Ele falando dele limpando a casa, né? Que ele limpou a casa num dia, no outro ele estava com dor na coluna. Então são coisas muito fascinantes, né? Dele orando para Deus curar das doenças, porque ele ficava muito doente, dos milagres que Deus fez quando curou, né? Então tem muito registro de milagre. Esse diário é uma das peças principais, né? Quem quiser acessar esse diário, não como um pesquisador, mas como uma pessoa curiosa, tem ele em livro, traduzido tudo para o português, não fique tranquilo, né? Que é esse livro aqui, olha. O Diário do Pioneiro. Do Pioneiro. Que é a organização do diário dele e a tradução do diário dele, né? E é muito completo, e acaba sendo uma história muito fascinante, porque você vê os bastidores das Assembleias de Deus, né? Às vezes a gente imagina de um jeito, aí tá lá Gunnar contando, né, de outro. A gente imagina o flash e ele conta o corre no diário, né? Então é uma leitura muito interessante. É a nossa fonte primária. Então tem muita coisa para ver lá, né? Tem muito, muito material, fora a biblioteca, fora uma parte especializada, né, em pentecostalismo, com literatura em sueco, literatura em inglês, em português, e todo o acervo sobre a fundação da CGADB, da CPAD, das personalidades que atuaram, né, dentro das instituições. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem pesquisa para uma vida lá dentro. Esse acervo
para quem não entendeu, é da editora CPAD. É um acervo particular que ela abriu e permite pesquisadores, através de agendamento, consultarem gratuitamente. O Silas está até falando, Silas é um amigo, né? Silas Prado. A gente, nós somos muito amigos. Na verdade, muitos que estão aqui, inclusive, são amigos. Ele está falando para cuidado para não perder essa live. Ele está falando isso porque meu celular é abençoado, fica clicando sozinho. Mas fica tranquilo que eu já vou salvar depois, eu coloco a descrição. O Flaviane, esse bate-papo aqui, um dia eu vou ter um estúdio bem bonito, com sofá, câmera, né? A gente vai ter um canal no YouTube. E a Flaviane mora praticamente tudo. Ah, voltou. Voltou. Porque eu tenho mais uma última pergunta. Pessoal, me perdoem aí. É uma pergunta também que eu gostaria de deixar registrado, porque você comentou até uma coisa interessante, né? Quase que eu encerrei a live, né? Mas você falou uma coisa interessante que bate com a última pergunta, porque como é você ter contato, como historiadora, ter contato com as Assembleias de Deus da Antiguidade, né? E a gente vê essa pluralidade, essa multiplicidade assim, de Assembleias de Deus, né? Em vários locais, de vários jeitos, de vários estilos, como você bem pontuou. Tem o nome lá, Assembleia de Deus, mas não tem nada. Geralmente o que tem são poucos traços de uma Assembleia de Deus que foi original, né? Que foi tradicional, permaneceu intacta. Algumas outras Assembleias de Deus também a gente vai perdendo, elas vão tendendo a aderir ao movimento, não vou dizer nenhum movimento assim reformatório, mas ao movimento gospel, né? Muitos cientistas da religião gostam de chamar esse movimento que veio dos Estados Unidos, que a Renascer aderiu, trouxe para cá para o Brasil, de uma arquitetura em teatro, de fazer em cinema, fazer em casas de show. E a gente vê também algumas Assembleias de Deus indo para esse lado. Como você como historiadora, como teólogo, como você vê, a sua opinião pessoal, como você enxerga isso? Enxerga como bom, como ruim? Como você vê esse movimento, esse fenômeno? Então, existe... Primeiro que eu acho que assim, a gente está no Rio, e o Rio é uma bolha muito pequena, né? O Rio e São Paulo não representam as Assembleias de Deus do Brasil todo. A maior parte das Assembleias de Deus, né, descentralizadas do grande centro da metrópole, né, do Rio, de São Paulo, são muito mais semelhantes com o conservadorismo do que nós vemos aqui na nossa cidade, né? Em relação a costumes, em relação à roupa, em relação à liturgia, né? A conjuntos, a bandas, orquestras. Então, a maioria das Assembleias de Deus são muito conservadoras ainda. Poucas são as que se modificam, né? E aí eu estou falando nem de modificação doutrinária, eu estou falando de modificação de estratégia, de liturgia, de cultura de igreja mesmo. A maioria não mudou, né? Embora a gente ache que no Rio que tem muita coisa diferente, a maioria no Brasil não é como é no Rio, não é como é em São Paulo, né? Por exemplo, onde também tem muitas outras igrejas que parecem que são pentecostais, mas com características culturais que não são assembleianas, né? Então, assim, isso é um ponto. Um outro ponto é que as coisas mudam mesmo. Como historiador, a gente não pode achar, a gente sabe que a Igreja Assembleia de Deus de hoje não é igual à de 1911. Tanto não é que usa Wi-Fi, faz live, né? Que tem aí, que tem grandes templos, né? Porque as igrejas assembleanas são bem pequenas. E aí a gente tem hoje mega templos. Então não tem como dizer que é igual, porque não é igual, porque usa ar-condicionado. Se fosse igual, não ia ter ar-condicionado, né? Então, porque tem gente que é resistente com essa questão de não mudou. Não, mudou sim. Como tudo na vida mudou, como a vida não é como era em 1920,
a sua vida não é. Então, a vivência de igreja não é. Não quer dizer que a doutrina mudou, mas quer dizer que os aspectos estruturais mudaram, aperfeiçoaram, se desenvolveram. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que não tem como a gente controlar isso. Eu não vejo a opção de impedir a mudança. O que a gente pode fazer é fazer escolhas diante da mudança. Tem gente que não se adapta, tem gente que não aceita, tem gente que, por convicções teológicas, não tolera. Então, essa pessoa procura uma igreja de acordo com a sua identificação. Mas é certo de que os cristãos, como um todo, precisam aprender a se adaptar às novas realidades, né? E aproveitar o máximo de uma mudança para servir a missão da igreja, né? Se houve uma mudança, como essa mudança pode servir a missão da igreja? Essa mudança afeta a nossa integridade teológica? Não afeta? Podemos conviver com ela? Afeta a nossa integridade teológica? Não podemos conviver com ela, né? Então, eu acho que isso é uma decisão muito local de cada um. Agora, como uma análise assim, como historiador, eu acho que é um processo natural de mudanças, de transformações. Não tem como você impedir uma igreja que abrir e dizer não, não vai usar o nome Assembleia de Deus. Não tem como fazer isso, entendeu? Quem abrir vai usar, se quiser usar, vai acabar usando. Não tem como legalmente você proibir alguém de dizer, alguém que abre uma igreja e prega heresia, você não consegue lá fechar e diz, não, não pode dizer que é igreja evangélica, porque não é. A gente não tem esse tipo de controle. Não, não existe. Então a gente tem que Não é mais aceitar Idade que Média, né? existe. Pelo amor de Deus. Existe a pluralidade traz muita coisa boa, né? As transformações são muito boas na maioria das vezes, mas cada um identifica a sua identidade, cada um identifica a sua confissão de fé e segue ela na paz de Jesus Cristo, sem arrumar confusão com o coleguinha que está do lado, que provavelmente vai morar no céu também, entendeu? E a gente tem que se acertar por aqui e aprender a se tolerar, a se respeitar por aqui. Então, assim, existem mudanças, as mudanças são inevitáveis e eu não vejo forma de controlar. Eu só acho que cada igreja institucionalmente deve prezar pela sua convicção teológica de maneira mais íntegra possível diante das mudanças. Compactuamos do mesmo pensamento, tá? Eu converso muito com o Silas, até que está aqui. Falamos bastante sobre isso. Eu fui convidado outro dia para uma live, né? E eu entrei na live e falei exatamente coisas que você está falando. Não temos como frear. E vejo também como muita coisa como coisa boa, né? Muitos acontecimentos e eventos que são bons para o cristianismo. Ô Flaviane, encerramos aqui a nossa live, tá? Eu vou pedir você para deixar, temos alguns minutos, em alguns segundos ou um minuto, deixar uma palavra para o pessoal, como uma boa assembleana, deixar um conselho, deixar um. Porque lá na igreja funciona assim: meu tio olha para o lado, você vai pregar hoje, né? A E sua a igreja é pessoa, assembleia. é quase uma assembleia. Estou te falando, ele olha para o lado e fala: você que vai pregar hoje. Aí o candango, coitado, fica folheando a Bíblia para um lado e para o outro. Então, você, como uma boa assembleana, deixa uma palavra, um conselho para a gente, né? E de antemão, eu quero te agradecer, tá? Pela disponibilidade, pelo tempo, pelo carinho, pela atenção, né? Uma pessoa também que a gente está sempre conversando, está sempre me ajudando aqui, compartilhando os assuntos. Sempre que puder também, posso, estou compartilhando o seu. Então, deixa uma palavra para a gente aí. Uhum. Primeiro, eu agradeço, né, a oportunidade em nome de Jesus, como uma boa assembleiana, a oportunidade em nome de Jesus de estarmos aqui juntos, né? Foi muito agradável para mim. A gente tentou já marcar várias vezes. E esse tema é um tema muito especial. A Assembleia de Deus está fazendo 110 anos esse ano, né? Então já tem pessoas preparando aí eventos para falar da história, mostrar a história, fazer palestras, né? A gente já está combinando com algumas igrejas. É um tema que eu gosto muito.
Mas, mais do que isso, eu gosto mais de Jesus do que da história. Então, como cristãos, independente da sua denominação, independente da sua corrente teológica, o nosso foco é Jesus, a nossa fé tem que ser cristocêntrica e a nossa vivência precisa ser centrada no princípio que Jesus ensinou, que é o princípio do amor. Se a gente estiver amando o próximo, nós não vamos estar errando teologicamente, a gente pode ficar tranquilo. Se você ama o próximo, você está seguindo a mensagem de Jesus. E se a gente focar no simples, naquilo que ele pediu, vai dar tudo certo, né? E ele só pediu para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, sim, se a gente seguir a mensagem de Jesus, os passos de Jesus, a simplicidade de Jesus, nós vamos ter excelentes colheitas na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né, na nossa família. E a mensagem de Jesus é isso, não é um código doutrinário, não é um código teológico, a mensagem de Jesus é um caminho que foi aberto por ele, o caminho da graça, para que a gente siga em direção a ele, de graça em graça, um dia nós estaremos com ele e o veremos face a face. Terra! Ó! Flaviane, foi um bate-papo muito bom, tá? O pessoal falou já para não perder a live, vou fazer de tudo aqui para salvar. Depois eu coloco a descrição, título, vou salvar primeiro, tá? Quero deixar um abraço, que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida, a sua família, a sua casa, prosperem, tá? Estou muito feliz e também tenho uma admiração muito grande por você ser uma mulher, estar trabalhando nessa área. A gente sabe que enfrenta resistências em relação, fazem um pré-julgamento, né? E o bate-papo aqui, para mim, foi maravilhoso. Aqui é um lugar que, se depender de mim, as mulheres vão ter espaço para falar sim, tá? Vão ter voz sim. Teremos uma live, inclusive, que vai ser um desafio muito grande, semana que vem também. E um dia eu vou te colocar num bate-papo desse aí também, tá? Mais polêmico. E eu quero te agradecer, tá bom? Deus abençoe sua vida. Pessoal, a live vai estar salva, vocês compartilhem, né, com outras pessoas. Tivemos aqui um bom número. Muitas pessoas, não se enganem, Flaviane, o Silas sabe. Muitas pessoas aqui na página assistem a live depois. Eles vêm depois, assistem, comenta, pergunta, manda pergunta para o meu privado, eu mando procurar a pessoa. Então, com certeza, mais pessoas verão, tá? E eu quero agradecer a você. Um grande abraço, pessoal, um grande abraço para vocês. Aqui é o Felipe do História com Teologia, juntamente com a professora Flaviane.